A água acabou. Episódio 1. Reduzindo a conta pela metade. Esse é o primeiro episódio de uma série de 3 vídeos, e nele vamos dar para você algumas dicas bem práticas de como reduzir o consumo de água. Nossa proposta é que ao final do terceiro vídeo você tenha conhecimento suficiente para reduzir sua atual conta em 50%. E como você vai conseguir isso? Baseamos nossos estudos no fato de que é muito difícil mudanças de hábito de consumo, como manter a torneira fechada, demorar menos tempo no banho, lavar a roupa somente quando atingir a capacidade máxima da máquina e muitas outras práticas de bom uso da água. Os maus hábitos em relação ao consumo estão relacionados ao tempo de uso e não à quantidade de água. Vamos dar um exemplo. Se você está acostumado a ficar 20 minutos debaixo da água do chuveiro, no começo pode até conseguir ficar 5 minutos, mas como é um hábito adquirido, será difícil manter essa disciplina. Então, o que fazer? É fácil. Continue assistindo que até o final desse vídeo você irá aprender. A falta de água já é uma realidade, e em breve você vai ficar sem água, ou porque ela vai ficar escassa, ou porque ela vai ficar muito cara. Mesmo que você não se importe com o desperdício de água, esse vídeo também é para você. Por quê? Porque economizando água você vai estar economizando dinheiro. O que vamos te ensinar são um conjunto de técnicas e métodos que, corretamente aplicados, irão provocar uma redução imediata no seu consumo de água. Aqui nessa rápida apresentação, você também vai descobrir os erros que vem cometendo tentando reduzir o consumo. Então vamos lá? A concentração de consumo de água em uma residência padrão localiza-se no banheiro. O que mais consome água no banheiro é o chuveiro e o vaso sanitário. O consumo elevado pode estar sendo provocado por algum defeito como vazamento ou por hábitos incorretos, como consumo excessivo. Como já dissemos, reduzir o consumo através de mudanças de hábito é algo muito difícil de ser conseguido e nem sempre atinge os objetivos desejados. A maneira mais prática é instalando equipamentos de redução de consumo. Os equipamentos de redução de consumo têm por objetivo reduzir a vazão da água ou então impedir seu uso após certo tempo. Para facilitar a explicação, vamos dividir os economizadores em 2 grupos, redutores de vazão e temporizadores de uso. A prática de reduzir a vazão é de extrema eficiência e já é utilizada largamente pelas concessionárias quando reduzem a pressão da água para conter o consumo. Vazão e pressão são conceitos diferentes, mas isso não irá interferir na nossa explicação e futuramente iremos abordar esse tema. Com relação aos temporizadores, um exemplo são as torneiras instaladas em locais públicos, que após acionadas fornecem água somente por um período de tempo pré-determinado. Existem também temporizadores domésticos para chuveiros que você pode utilizar. Mais à frente, ainda nesse vídeo, vamos explicar como funciona. Agora, vamos começar falando dos redutores de vazão. Os redutores de vazão devem ser instalados ao longo da tubulação ou nos próprios aparelhos de consumo. Várias experiências demonstram que o nosso hábito de consumo de água está relacionado ao tempo de uso. Então, uma solução é reduzir a quantidade de água que flui durante esse tempo. Como exemplo, em uma torneira que consome 16 litros por minuto, instalando-se um redutor de vazão de 8 litros por minuto, o consumo irá cair pela metade. Se essa torneira consumir 80 litros de água em 5 minutos, passará a consumir 40 litros. Estes são alguns modelos de redutores de vazão. Existem vários modelos à venda e sua especificação é em litros por minuto. E aqui, uma das formas de como são instalados. No caso de duchas elétricas, deve-se ficar atento ao manual do equipamento. O acionamento destes equipamentos precisa de uma pressão mínima para que o aquecimento funcione. Uma outra forma de reduzir ainda mais a vazão é instalar arejadores nas torneiras. Dependendo do modelo de arejador, consegue-se uma redução do consumo entre 30% e 70%. Para dimensionar o redutor de vazão a ser instalado, siga os passos a seguir. Primeiro, calcule a vazão atual. Segundo, selecione o módulo de redutor. E terceiro, instale na tubulação ou torneira. Para determinar a vazão atual, abra completamente a torneira.
Se possuir misturadores de água quente e fria, abra os dois. Com a água corrente, coloque o recipiente de exatamente 1 litro sob a água. Anote o tempo em segundos que o recipiente demorou para encher. Agora faça a seguinte conta. Divida 60 pelo tempo em segundos que a vasilha demorou para encher. O resultado será a vazão em litros por minuto. Vamos dar um exemplo. Para encher o recipiente de 1 litro, o tempo gasto foi de 5 segundos. Vazão é igual a 60 dividido por 5. Então, a vazão atual é de 12 litros por minuto. Agora que você já sabe a vazão, selecione o redutor de acordo com a economia desejada. A vazão do redutor deve ser menor que a vazão calculada, para que haja queda de consumo. Um exemplo. Calculei a vazão e ficou em 12 litros por minuto. Para reduzir o consumo pela metade, instalei um redutor de 6 litros por minuto. Agora vamos falar dos temporizadores. Existem uma grande quantidade de equipamentos temporizadores e iremos falar somente de alguns, que são realmente revelantes para o conteúdo desse vídeo. Válvula para chuveiro temporizada. Após o pressionamento, libera a água do chuveiro por alguns segundos e fecha automaticamente, evitando desperdício. Ideal para ambientes públicos, saídas de praia, piscinas, hotéis, vestiários e clubes. Válvula para torneira temporizada. Após o pressionamento, libera a água por alguns segundos e fecha automaticamente, evitando desperdício. Ideal para ambientes públicos, shoppings, cinemas e etc. Torneira com sensor. Possui um sensor que detecta a aproximação e somente permite a saída da água enquanto suas mãos estiverem sob a torneira. Torneiras com pedal. Existem vários modelos de tipos, porém, o funcionamento é sempre o mesmo. Enquanto você pressiona o pedal, a água sai pela torneira. Os equipamentos que mostramos são muito utilizados em locais públicos e com fluxo elevado de pessoas. A seguir, vamos falar sobre os temporizadores de duchas e chuveiros. Estes equipamentos destinam-se a instalações e residências. Funcionam assim. Para chuveiros elétricos, quando a água é ligada, o temporizador é acionado. Após um período de tempo que deve ser de 4 minutos, o aquecimento é desligado e a água fica gelada. Para chuveiros com aquecimento central, quando a água é ligada, o temporizador é acionado. Após um período de tempo, que deve ser de 4 minutos, o fornecimento de água é cortado. São métodos radicais para conter consumo, mas funcionam. O chuveiro, quando mal utilizado, pode ser responsável por até 60% do consumo de água. A maioria desses equipamentos permite uma regulagem de tempo. Por exemplo, podem ser acionados após 4, 6, 10 ou 15 minutos. Após o acionamento, o tempo de bloqueio também pode ser programado, como por exemplo, 10, 30 ou 60 minutos. Isso impede que a água volte a ser utilizada imediatamente após o bloqueio. Recomendamos a regulagem em 4 minutos, porque é o tempo mais do que suficiente para tomar banho. O que acabamos de mostrar é o caso de um equipamento forçando uma mudança de hábito de consumo. E este método tem mais uma vantagem. Além de poupar água, ainda diminui, e bastante, a conta de luz. Afinal, o chuveiro também é um campeão de gasto de energia elétrica. Para saber mais sobre estes equipamentos, pesquise na internet com o título Temporizador para chuveiros. Existem diversos tipos e modelos à venda, com uma grande variedade de preço. Então, gostou? Se gostou, preencha o formulário abaixo e deixe seu comentário. Divulgue também essa página para pessoas que você conhece. É só informar o nome e o e-mail no formulário de indicação. No próximo episódio, iremos abordar o tema vazamentos. Vamos ensinar como detectar e reparar vazamentos em equipamentos que são os vilões do consumo. Aguarde nosso e-mail e nos vemos no próximo vídeo.